E aí, pessoal, vamos começar direto com uma pergunta que é, na verdade, a base de tudo. Pensa só, o que garante que um agente público, na hora de tomar uma decisão, não vai agir só por vontade própria, por puro capricho ou para beneficiar alguém? O que, no fim das contas, impede o poder público de ser arbitrário? Pois é, a resposta para essa pergunta está toda no nosso tema de hoje, os princípios da administração pública. E olha, para quem está na batalha dos concursos, dominar esse assunto não é só uma boa ideia, é uma necessidade absoluta. E a gente vai destrinchar isso de um jeito que vai grudar na mente. E o segredo para guardar na memória esses pilares todos está aqui. É uma palavrinha só, um mnemônico, um clássico dos clássicos, LIMPE. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Guarde bem essa palavra. Ok, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender de verdade para que servem esses princípios, vamos imaginar que eles são tipo uma bússola. A bússola da gestão pública. No meio de um monte de decisões, de caminhos possíveis, eles são o norte, sabe? Apontam a direção certa que todo gestor tem que seguir. E essa citação aqui, ela resume a ideia perfeitamente. Não são sugestões, entende? São diretrizes obrigatórias. Elas definem o como a administração deve agir, garantindo que a agulha dessa bússola aponte sempre para o interesse de todo mundo. Agora sim, vamos avançar e decifrar esse código, letra por letra. LIMPE. Cada letra representa um pilar fundamental, e entender o que cada uma significa de verdade é o que vai fazer toda a diferença na hora da prova. Começando com um L. L de legalidade. Esse aqui é o alicerce de tudo. Para o agente público, a lógica é completamente invertida na nossa vida particular. Não é que ele pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Não. Ele só pode fazer aquilo que a lei expressamente autoriza ou manda fazer. E essa tela aqui, bom, isso é ouro para a prova. Para a gente, como particular, a regra é o que não está proibido está permitido. Beleza. Agora, para a administração pública, a chave vira, é o contrário. Só se pode fazer o que a lei permite. Essa diferença, nossa, como as bancas de concurso adoram cobrar isso. Seguindo em frente, vamos para o I, de impessoalidade. Esse princípio é como se tivesse 3 pernas, 3 ideias centrais. A primeira, a finalidade tem que ser sempre o interesse público. A segunda, o tratamento tem que ser igual para todo mundo. E a terceira, é proibido usar a máquina pública para se promover. E essa tabela mostra na prática como isso aparece na prova. Dá uma olhada nos cenários. Um prefeito usa o nome e a imagem dele na propaganda de uma obra. Opa, isso viola a impessoalidade. É promoção pessoal. Um servidor dá uma forcinha para um amigo num processo. Também viola a impessoalidade, porque quebra a regra da igualdade. Fica bem nítido, né? Chegamos no M de moralidade. Aqui o buraco é mais embaixo. Não basta só seguir a letra da lei. O ato administrativo precisa ser ético. A gente exige do agente público uma postura honesta, leal, de boa fé. Não é só ser legal, tem que ser moral. E aqui tem um detalhe que faz toda a diferença. Um ato pode parecer perfeitinho, sabe? Seguir todos os rituais da lei. Mas, se a intenção por trás for desonesta, se o objetivo for enganar ou fugir da finalidade pública, aí esse ato é imoral. E por ser imoral, ele é inválido. Próxima letra, P, de publicidade. O poder público não pode agir no escurinho, de portas fechadas. A regra geral é clara, transparência total. Todos os atos precisam ser divulgados, publicados, para que qualquer pessoa possa ver, fiscalizar e controlar o que está sendo feito. Mas atenção, porque toda regra tem exceção, e as bancas amam exceções. A publicidade não é absoluta. O sigilo é permitido em casos bem específicos, como para proteger a segurança do país, ou o andamento de uma investigação policial, ou mesmo a intimidade de uma pessoa. É fundamental conhecer a regra e as exceções. E para fechar o nosso LEMP, a letra E, de eficiência. Esse princípio foi o último a entrar na Constituição, mas é super importante. Ele diz o seguinte: não basta só fazer o que a lei manda, é preciso fazer bem feito. A gestão pública tem que buscar qualidade, ser rápida, produtiva e, claro, entregar bons resultados para a sociedade. Então, a ideia central é essa. Eficiência tem a ver com performance. É sobre usar bem o dinheiro público, evitar desperdício e entregar o melhor serviço possível com os recursos que se tem em mãos. É a busca pela excelência na gestão. Agora, o LIMP é essencial, claro, mas a história não acaba aí.
A Constituição traz esses 5 de forma expressa, mas o direito administrativo se apoia em vários outros princípios importantes que não estão escritos lá, mas que valem do mesmo jeito. São os famosos princípios implícitos. Vamos dar uma olhada rápida nos principais. O LIMP é só a ponta do iceberg. Por baixo tem muita coisa. Por exemplo, a supremacia do interesse público, que é a ideia de que o bem da coletividade sempre vai estar acima do interesse de uma pessoa só. Pensa numa desapropriação para construir um hospital. É isso. Ou a continuidade do serviço público, que garante que serviços essenciais como saúde e segurança não podem simplesmente parar. Tem também a razoabilidade, a proporcionalidade, cada um deles é um mundo. Mas o recado é, a base da administração é bem mais ampla que só 5 letrinhas. Beleza. Agora vamos para a parte que todo mundo quer saber. Como é que as bancas de concurso cobram tudo isso? Como esse conhecimento todo vira de fato uma questão de prova? Basicamente, a cobrança vem de 3 jeitos. Ou a banca pergunta o conceito direto, o que é o princípio tal, ou ela joga um caso prático na questão e pergunta qual princípio foi violado, ou ainda pede para comparar 2 princípios, tipo, qual a diferença entre legalidade e moralidade? Reconhecer esses padrões ajuda demais. E vamos para uma pegadinha clássica, confundir publicidade com propaganda pessoal. Publicar os atos do governo para dar transparência, isso é publicidade, certíssimo. Agora, usar essa publicação para exaltar a imagem do político, do gestor, aí não. Isso não é publicidade, isso é uma violação direta da impessoalidade. Outra confusão muito comum é achar que para ser eficiente vale tudo, até passar por cima da lei. A resposta é um gigantesco não. A gestão tem que ser eficiente? Sim, mas sempre, absolutamente sempre, dentro dos limites da lei. A legalidade vem primeiro, ponto final. E agora, para fechar com chave de ouro, vamos amarrar tudo que a gente viu. É hora de organizar as ideias para garantir que esse conhecimento fique bem guardado, pronto para ser usado na hora H, na hora de gabaritar a prova. E essa tela aqui é o mapa da mina. É para tirar print, anotar, colar na parede. Legalidade tem a ver com lei. Impessoalidade é sem promoção pessoal. Moralidade é agir com ética. Publicidade é dar transparência. E eficiência é buscar bons resultados. Simples, direto e matador. Para terminar, fica a reflexão. Será que esses princípios são só matéria de concurso? Um monte de regra técnica para passar numa prova? Ou será que, no fundo, eles são os verdadeiros pilares que sustentam a ideia de um Estado justo, transparente e que, de fato, serve às pessoas? A resposta parece definir muito mais do que o futuro de quem presta concurso. Define o futuro da nossa sociedade.